Pasta 10. No caminho de Damasco. Durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Como triste consolo ao coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos e de olhos úmidos ouvia as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relacionava com a morta querida. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível com o orgulho inflexível do coração, atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado que não pudera compreender, porque topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré, que seu espírito voluntarioso detestava. Desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte, na admoestação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas na boca dos míseros prisioneiros. Estevão inspirara falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e o exortava a segui-lo. Por todo esse acervo de considerações que se lhe represavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Julgando-se prejudicado pela difusão do Evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante. Sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor em conversa particular com Zacarias, que procurava ouvi-lo atentamente. Afinal de contas, exclamava Saulo sombriamente preocupado, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Ora, replicava o outro sem maior interesse, é um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto. Zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou, indaguei da sua origem e das atividades de sua vida, chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Seja como for, objetava o rapaz com austeridade, ainda não pude compreender os motivos da tua tolerância. Como não te insurgiste contra o inovador? Tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa pobre Abigail. Ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde. Ananias tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa e assim procedeu com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que na esfera de minha compreensão não poderei aceitar outras ideias além das que nos foram ensinadas por nossos avós, respeitáveis e generosos. Mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Tua ausência, ao demais, colocou-me em situação difícil. Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima a traduzir-se em tristeza inalterável. A pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos.
O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se, parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor. Embora doente, recebi os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus que também não consigo compreender. Eram amigos da vizinhança, gente simples com quem ela parecia alegrar-se. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Como não proceder assim, se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta? Nos derradeiros dias da sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta neste particular, mas em sã consciência estou justificado, porquanto sei que cumpri meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. Saulo ouvia-o admirado. A serenidade e a ponderação de Zacarias infirmavam-lhe os estos mais fortes de reprimenda e severidade. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificado, penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso pungente. Sim, revidou, menos áspero, reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso. Mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Mas a que compromisso te referes? Interrogou Zacarias surpreendido. Quero dizer que preciso encontrar Ananias a fim de castigá-lo devidamente. Que é isso, Saulo? Objetou Zacarias penosamente impressionado. Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito de compleição, sensibilíssima e afetuosa, sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. O conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal desse velhinho bom e honesto. E queres puni-lo pelo bem que nos fez e a criatura inesquecível? Mas é a defesa da lei de Moisés que está em jogo, respondeu o moço tarcense com firmeza. Entretanto, advertiu sensatamente Zacarias, revistando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. O doutor da lei esboçou um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas valendo-se da sua hermenêutica, considerou com sagacidade. Mas uma coisa é estudar a lei e outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados como necessitas podar as árvores da tua chácara. Fez-se prolongado silêncio. Absortos em profunda meditação, separados mental e intimamente, foi Saulo quem retomou a palavra, perguntando: desde quando Ananias se ausentou dessas paragens? Há mais de 2 meses. E chegasse a conhecer o rumo que tomou? Abigail disse-me que ele fora chamado a Jerusalém a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil que por lá se criara com a perseguição. Pois a sua nefasta influência será igualmente jugulada pelas forças da nossa vigilância. Regressando à cidade, amanhã, como pretendo, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. Zacarias não conseguiu dissimular o seu desgosto e sentenciou: na simplicidade da minha vida rural, não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém. Mas, enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus mistérios profissionais e não devo intrometer-me nas providências que mais convenham. Saulo deixou-se ficar longo tempo pensativo para em seguida imprimir novos rumos à conversação. No dia seguinte, muito consternado, regressou à cidade ansioso por encher o vácuo do coração perdido no labirinto das horas vagas. A ninguém revelou a grande amargura que lhe ia na alma. Fechando-se em mutismo absoluto, retomou as funções religiosas de semblante carregado. Ao sol claro da manhã alta, vamos encontrá-lo no sinédrio interrogando um auxiliar de serviços com vivacidade. Isaque, cumpriste minhas ordens para os informes desejados? Sim, senhor. Encontrei entre os prisioneiros um rapaz que conhece o velho Ananias. Muito bem, disse o doutor de Tarso, evidentemente satisfeito. E onde mora o tal Ananias? Ah, lá isso ele não quis dizer, apesar do muito que insisti.
alegou que não sabia. Entretanto, é possível que esteja mentindo. Ajuntou Saulo com rancor. Esses homens são capazes de tudo. Providencia já para que ele aqui compareça quanto antes. Saberei como arrancar-lhe a verdade. Como quem já lhe conhecia as decisões irrevogáveis, Isaque obedeceu com humildade. Daí a 1 hora, mais ou menos, 2 soldados penetravam no gabinete, acompanhando um rapaz de fisionomia miserável. Sem trair qualquer comoção, Saulo de Tarso mandou que se recolhessem à sala de punições, onde iria ter com o prisioneiro dentro de alguns minutos. Terminada a escrituração de alguns papiros, dirigiu-se resoluto ao salão dos castigos. Alinhavam-se ali todos os instrumentos odiosos e execráveis das perseguições político-religiosas que envenenavam Jerusalém nos embates da época. Depois de sentar-se enfaticamente, o moço de Tarso inquiriu o mísero encarcerado com aspereza. Teu nome? Matatias Johanan. Conheces o velho Ananias, pregador ambulante da Igreja do Caminho? Sim, senhor. Desde quando? Conheci-o nas vésperas de minha prisão, que se verificou há 1 mês. E onde reside esse adepto do carpinteiro? Isso não sei, exclamou o interpelado em voz tímida. Quando o conheci, morava num bairro pobre de Jerusalém, onde ensinava o Evangelho. Mas Ananias não tinha pouso certo. Veio de Jope, estacionando em diversas aldeias, onde pregava as verdades de Jesus Cristo. Aqui vivia de bairro em bairro no seu piedoso mistério. O moço tarsense não prestou atenção naquela atitude de profunda humildade e, franzindo o sobrolho, acrescentou ameaçadoramente. Achas que podes mentir a um doutor da lei? Senhor, eu juro, dizia o jovem ansiosamente. Saulo não se dignou fixar-lhe o gesto suplicante. Dirigindo-se a um dos guardas, exclamou impassível. Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária. Aplica-lhe o tormento das unhas. Acredito que, por esse processo, não se animará a prosseguir na dissimulação da verdade. A ordem foi logo cumprida. Aguçadas pontas de ferro foram tiradas de um grande armário cheio de pó. Em poucos instantes, Júlio e o companheiro, depois de amarrarem o pobre rapaz num tronco rústico, aplicavam-lhe os instrumentos pontiagudos na ponta dos dedos, provocando-lhe gritos lancinantes. O jovem prisioneiro clamava em vão suas dores atrozes. Os verdugos ouviam-no com indiferença. Quando o sangue começou a gotejar da unha arrancada violentamente, a vítima bradou em altas vozes. Por piedade, confessarei tudo, direi onde ele está, tende compaixão de mim. Saulo ordenou sustassem a punição por momentos a fim de ouvir as